I was keeping before I get to the garment, blessed people. Então, estas são algumas das áreas que eu estava reservando antes de ir para as vestes, povo abençoado. Can we then look at the garment of the Lord? Então, podemos olhar as vestes do Senhor, The garment of righteousness. as vestes de justiça. How then did Jesus process the church using the Holy Spirit? Como que Jesus processa, trabalha na igreja usando o Espírito Santo? That you may hold that, get a hold of that. Para que você possa agarrar isto, para que você possa receber isto. And then on that day, E então, naquele dia, you may be among the number vocês possam estar entre o número that I have seen walking, marching with their children. daqueles que eu vi andando, marchando com os seus filhos, Climbing the glorious stair. subindo os gloriosos degraus. And the cloud opened above the earth here, E a nuvem abre acima da terra aqui, and they entered the glorious eternity of heaven. e eles entram na gloriosa eternidade do céu. And then the cloud closed. E então a nuvem fechou. So the book of Revelation, blessed people, Então, o livro do Apocalipse, povo abençoado, Revelation chapter 19, for example, Apocalipse capítulo 19, por exemplo, or Revelation chapter 3. ou melhor, Apocalipse capítulo 3. Revelation chapter 3, Apocalipse capítulo 3. we will come to 19 verse 8, Depois nós vamos para o 19, versículo 8. but let's go to Revelation chapter 3 from verse 16 probably. Mas vamos a Apocalipse capítulo 3, versículo 16, provavelmente. And then we'll come to Revelation chapter 19, the finest linen, bright and clean. E então nós iremos a Apocalipse 19, ao linho finíssimo, resplandecente e puro. Revelation chapter 3 verse 15 it says, Apocalipse capítulo 3, versículo 15, ele diz: I know your deeds. Conheço as tuas obras, You are neither cold nor hot. que você não é nem frio e nem quente. Again, Revelation chapter 3, we are reading from verse 15, blessed people. Novamente, nós estamos lendo Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 15, povo abençoado. And it beautifully says here the church in Laodicea, E ele lindamente diz aqui para a igreja de Laodiceia, the church in Laodicea, it says, para a igreja em Laodiceia, ele diz: I know your deeds. You are neither cold nor hot. Conheço as tuas obras, que você não é nem frio e nem quente. I wish you were either one of the other. Quem dera fosses frio ou quente. In other words, if you are cold, the hot gospel, the fiery gospel of the Holy Spirit, Em outras palavras, se você for frio, o evangelho quente, o evangelho de fogo do Espírito Santo, would have come and changed you teria vindo e transformado você, because you would be in need. porque você sentiria a necessidade. But you are lukewarm, it says here. Mas você é morno, ele diz aqui. So you are confusing him. Are you born again or you are not? Então você é confuso, afinal você é nascido de novo ou não? So he's saying here, Então ele está dizendo aqui: I know your deeds, eu conheço as tuas obras, that you are neither cold nor hot. que você não é nem frio e nem quente. I wish you were either one of the two, one of the other. Quem dera você fosse quente ou frio, um dos dois. So because you are lukewarm, neither hot nor cold, Mas porque você é morno, nem quente nem frio, I am about to spit you out of my mouth. eu estou prestes a te vomitar da minha boca. You say I am rich. Você diz, eu sou rico, I have acquired wealth, eu adquiri riquezas, and you do not need a thing. e eu não preciso de nada. But you do not realize Mas você não percebe that you are wretched, que você é miserável, pitiful, lastimável, poor,
pobre, blind, cego and naked. e nu. Verse 18. Versículo 18. I counsel you to buy from me Eu aconselho a você que compre de mim gold refined in the fire, ouro refinado no fogo, so that you become rich, para que você se torne rico, and white clothes to wear, e vestes brancas para vestir-se, so that you cover your shameful nakedness, para que você cubra a tua nudez vergonhosa, and salve to put on your eyes, so that you can see. e colírio para os seus olhos, para que você possa ver. I want to end there with this part. Eu quero terminar aqui com esta parte. So what is the message? Então, qual é a mensagem? What is the Lord saying to you on how to prepare? O que é que o Senhor está dizendo para você de como se preparar? He's saying here, blessed people, Ele está dizendo aqui, povo abençoado, before we go to Revelation 19, verse 8, which says, antes de irmos a Apocalipse 19, versículo 8, onde ele diz: finest linen, bright and clean was given to the church, linho finíssimo, resplandecente e limpo foi dado para a igreja, to enter heaven, eternity in heaven with. para entrar no céu, com o qual você pode entrar na eternidade no céu, To enter into the wedding feast of the Lamb. para entrar na festa de casamento do Cordeiro. But here, Mas aqui, you see the Spirit of the Lord, Christ the Messiah, você vê o Espírito do Senhor, Cristo, o Messias, was speaking to the church in Laodicea. estava falando com a igreja em Laodiceia. In fact, I could say outrightly, right away from the onset, Na verdade, eu poderia dizer diretamente e imediatamente, já desde o início, that what was happening in the church in Laodicea que o que estava acontecendo com a igreja em Laodiceia is what you see happening today in the present day church at the same time. é o que você vê acontecendo hoje com a igreja deste tempo, ao mesmo tempo. But at that time, Mas naquele tempo, there was a problem in Laodicea. havia um problema em Laodiceia. They had received the Lord, Eles tinham recebido o Senhor, and after receiving the Lord, then they blended their salvation with the world. e depois de receber o Senhor, eles misturaram a sua salvação com o mundo. They went ahead Eles foram adiante and did what you see the present day church, e fizeram isto que você vê que a igreja deste tempo presente, your modern day church, has done. o que a igreja moderna deste tempo fez. And he's saying E ele está dizendo that that church que aquela igreja, was now eventually lukewarm. agora no final, estava morna. In other words, Em outras palavras, you would not know whether they are born again or not. você não sabe se eles são nascidos de novo ou não. If you met the Christian on Monday in town, Se você encontrasse os cristãos na segunda-feira na cidade, you would not know who is a Christian. você não saberia quem é um cristão. Short miniskirt, tight trousers, Mini saias curtas, calças apertadas. they are doing the same thing. They are meeting in the pubs after work. Eles estão fazendo as mesmas coisas, se encontrando nos barzinhos depois do trabalho, Where alcohol is being drunk, onde as pessoas estão bebendo álcool. they also seated there. Say, no, I'm not drinking alcohol. E os cristãos estão lá e dizem, não, mas eu não estou bebendo álcool. I'm only drinking Coca-Cola. Eu só estou bebendo Coca-Cola. But you didn't tell who is born again, who is not. Mas você não consegue dizer quem é nascido de novo e quem não é. They're neither here nor there. Eles não estão nem aqui nem lá. And when you look at them in church on Sunday, E quando você os vê na igreja no domingo, they supplanted eles transplantam, implantam the same worldliness into salvation, o mesmo mundanismo na sua salvação. into the church like you see today. Na igreja, como você vê hoje. And that's why
the Lord comes out in the strongest terms E é por isso que o Senhor vem em termos muito fortes to tell them, no, para dizer para eles: não. your assessment, the way you are estimating your salvation for eternity, A sua abordagem, a forma superficial com que vocês lidam com a sua salvação para a eternidade, is not right. não está correta. You are going nowhere. You are not going to climb up there. Vocês não chegarão a lugar nenhum, vocês não vão subir lá. The Lord rebukes them, O Senhor os repreende. and He tells them E Ele diz para eles that I know in Laodicea you are wealthy. que eu sei que vocês em Laodiceia são ricos. Look at this generation. Olhem para esta geração. You can tell that this generation is slightly better off in terms of worldly things Você pode dizer que esta geração está um pouco melhor em termos de coisas mundanas than the generation past. do que as gerações passadas. And that same thing was happening there in Laodicea, E a mesma coisa estava acontecendo lá em Laodiceia, whereby now that church, that generation, onde agora aquela igreja, aquela geração, they were wealthier. That's why he's talking to them about the gold. eles eram mais ricos. É por isso que ele está falando com ele a respeito do ouro. I counsel you to buy from me gold refined in fire, Te aconselho que compres de mim ouro refinado pelo fogo, so you can become rich, para que vocês possam tornar-se ricos. because they thought they were wealthy. Porque eles achavam que eles eram ricos. They estimated themselves and they thought they were wealthy. Why? Eles se avaliaram a si mesmos e acharam que eles eram ricos. Por quê? Because the Laodiceans were doing generally well compared to other people. Porque os laodicenses estavam se saindo melhor comparados com os outros povos. They had a greater prosperity, beloved people. Eles tinham uma prosperidade maior, povo amado. There was a thriving economy. Havia uma economia próspera. Their banking sector, the gold. O sistema bancário deles era o ouro. The gold is the banking sector because people bank in gold. O sistema bancário financeiro era ouro, porque as pessoas guardavam ouro. Bars of gold. Barras de ouro. So their banking, their monetary economy was superior. Então a economia financeira deles era superior. Born again. Nascidos de novo. And yet they thought that those things that mattered in the world Entretanto, eles pensavam que estas coisas que eram importantes para o mundo are the ones that actually also mattered, infiltrated into the salvation. era o que também importava para eles, e assim se infiltraram na sua salvação. And made them, in the spiritual sense, also lofty. E os tornou, no sentido espiritual, também altivos. And yet, absolutely no. Entretanto, absolutamente não. The Lord comes to reprove them, O Senhor vem para reprová-los, to rebuke them. para repreendê-los. He says, you are not wealthy. Ele diz: não, vocês não são ricos. They use the worldly standard Eles usaram os padrões mundanos to estimate the spiritual things of God, para avaliar as coisas espirituais de Deus, to estimate the worshiping of God, Jehovah. para avaliar a adoração de Deus, Jeová. So they were literally known for the following. Então eles eram literalmente conhecidos pelo seguinte: The Laodiceans, os laodicenses. they were known for their strong economy, the banking sector. Eles eram conhecidos pela sua economia forte, pelo seu sistema monetário, The bars of gold. as barras de ouro. They were known for their garment industry, if you will, you can say textile. Eles eram conhecidos pelas suas fábricas de tecidos. Você pode dizer as fábricas têxteis. That's why he talks about garments. É por isso que ele fala a respeito de vestes. And they were known also E eles também eram conhecidos for their pharmaceutical industry. pelas suas indústrias farmacêuticas.
That's why he talks about the salve of the eye. É por isso que ele fala a respeito do colírio para os olhos. Part of the things they were making were the eye ointment that had antibiotic activity. Parte das coisas que eles faziam eram os colírios que tinham propriedades antibióticas. They had special plants in that region Eles tinham uma planta especial naquela região, where they extracted some products, de onde eles extraíam alguns produtos, some extracts from plants alguns extratos de algumas plantas with antibiotics, pharmaceutical value, que continham antibióticos, propriedades farmacêuticas, with antibiotic activity. com atividade antibiótica. That's why they were using now to clean, to heal. É por isso que eles estavam usando agora para limpar, para curar. And so, superior in that kind of industry, E então eles eram superiores neste tipo de indústria, the financial and the textile, na área financeira, na área têxtil, and now the medicine or the pharmaceutical. e agora na área médica, farmacêutica. Then the Lord comes Então o Senhor vem and the Spirit of the Lord speaks to them now in those terms. e o Espírito do Senhor fala com eles agora nestes termos. And he says, oh, how I wish you were wise. E ele diz: "Oh, quanto eu desejaria que vocês fossem sábios. How come you've not understood what matters to Yahweh? Como é possível que vocês não entenderam o que importa para Yahweh? You are thinking that the gold that you have is what matters. Vocês estão pensando que o ouro que vocês têm é o que realmente importa? The way you see the present day church, Da mesma forma como você vê a igreja deste tempo presente. the present day church, A igreja deste tempo presente. the gold, O ouro, the prosperity of the time, the things of the world. a prosperidade deste tempo, as coisas do mundo. And then they are saying unto themselves E então eles estavam dizendo para si mesmos that we are doing well also spiritually. que nós estamos indo bem também espiritualmente. That is their measure. Esta era a medida deles. But he comes to them and says, Mas o Senhor vem a eles e diz: oh, I counsel you "Oh, eu aconselho vocês to buy from me gold refined from fire, a comprar de mim ouro refinado no fogo." in other words, they did not have faith. Em outras palavras, eles não tinham fé. He was saying, Ele estava dizendo: how come you can't learn the role I play in Christian salvation? "Como que você não pode aprender o papel que eu desempenho na salvação cristã? I, the Holy Spirit, Eu, o Espírito Santo, that when the Messiah came, que quando o Messias veio, I am the one who descended on him, eu sou aquele que desceu sobre ele, empowered him, capacitei ele and took him into the wilderness and passed him through the fire of trial. e o levei ao deserto e o fiz passar pelo fogo da prova. And what came out of there was sparkling gold. E o que foi produzido ali, o resultado foi ouro brilhante, More precious than the gold of Laodicea. mais precioso do que o ouro de Laodiceia. And he said, how come you can't tell E ele diz: "Como é possível que vocês não possam ver that what will really matter for you to enter the glorious stairs of eternity que o que realmente vai importar para vocês entrarem nos gloriosos degraus da eternidade, that have been lowered up above the earth, que foram baixados aqui acima da terra, is that if you will have the faith é que se vocês tiverem a fé that has been purified through the fire of trial, a fé que foi purificada pelo fogo da prova, do teste, like the Messiah, da mesma forma como o Messias, and becomes now more precious than the gold of this world.
e agora se tornou mais preciosa do que o ouro deste mundo. How come you can see the role of the Holy Spirit in purifying your faith? Como é possível que você não pode ver o papel do Espírito Santo purificando a tua fé? And he says in Luke chapter 18 verse 8, E ele diz em Lucas capítulo 18, versículo 8, when the Son of Man comes, quando vier o Filho do Homem, shall he find any faith left at all on the face of the earth? achará ele alguma fé sobre a terra? He's telling them faith. Ele está dizendo para eles fé. Faith, a tested faith, Fé, uma fé provada, a tried faith, uma fé testada, a purified faith, purified by the Holy Spirit. uma fé purificada, purificada pelo Espírito Santo, Is more precious than rubies, than diamonds, than gold. é mais preciosa do que rubis, do que diamantes, do que ouro. And then he comes to them E então ele vem a eles and talks to them also about their nakedness. e também fala com eles a respeito da nudez deles. He says, look, you are so good in the textile industry. E ele diz, vejam, vocês são tão bons na indústria têxtil, But how come you can't understand mas como é possível que vocês não conseguem entender that without righteousness, que sem justiça, he says, ele diz, behold, I come like a thief, eis que venho como ladrão, and blessed is he who stays awake e bem-aventurado aquele que permanece vigiando and keeps his garment of righteousness with him. e guarda consigo as suas vestes de justiça. Otherwise, he will go naked. Caso contrário, ele ficará nu. Without righteousness, you are naked. Sem justiça, você está nu. And you hear the Lord asking the same thing to the present day church. E você ouve o Senhor perguntando a mesma coisa para a igreja deste tempo presente. How come you can't tell Como é possível que você não pode ver that in your rejection of righteousness, que quando você rejeita a justiça, you are literally nude? você está literalmente nu? You are naked before the Lord and the nation. Você está nu diante do Senhor e das nações. You are soon going to be put to shame. Muito em breve você será envergonhado. He says Ele está dizendo that righteousness que justiça is what the Holy Spirit, when he comes, é aquilo que o Espírito Santo, quando ele vem, he centralizes, he champions. ele centraliza, ele promove e exalta In the Christian salvation of the grace. na salvação cristã da graça. And yet the present day church has rejected righteousness. Entretanto, a igreja deste tempo presente tem rejeitado a justiça. Women are nude. As mulheres estão nuas. Abortions are the church. Abortos estão na igreja. Homosexuality is the church. Homossexualismo está na igreja. Homosexuals are being anointed in the church. Homossexuais estão sendo ungidos na igreja. People are walking secular lives. As pessoas estão vivendo uma vida secular. They are walking lukewarm salvation like the church in Laodicea. Eles estão vivendo uma salvação morna, como a igreja em Laodiceia. Today they are born again. Hoje eles nascem de novo. Tomorrow they go to university. As students, they are not born again. Amanhã eles vão para as universidades como estudantes e não são mais nascidos de novo. Tomorrow in church, they are serving the Lord. Amanhã na igreja eles estão servindo ao Senhor. The next day they are drinking alcohol. No dia seguinte eles estão bebendo álcool. And they are dating men, dating women. E eles estão saindo com homens, saindo com mulheres. Homosexuals are being anointed. Homossexuais estão sendo ungidos. What kind of church is this?
Que tipo de igreja é essa? How can you make it to the glorious stairs? Como que vocês vão conseguir subir a gloriosa escada? The glorious eternity that I've seen coming in the horizon. A gloriosa eternidade que eu vi vindo no horizonte. How? Como? The church in Laodicea. A igreja em Laodiceia. And he says, blessed people, that church was wealthy. E ele diz, povo abençoado, que aquela igreja era rica. Wealthy and wealthy. Rica e próspera. They were wealthy in gold, the banking industry, that is banking. Eles eram ricos de ouro na indústria bancária, nas finanças. The monetary industry was quite good. A indústria monetária era muito boa. Their textile industry was quite advanced. A indústria têxtil deles era muito avançada. And they thought they were wealthy, so they were proud. E eles se achavam ricos, então eles eram orgulhosos. They were estimating themselves before the Lord with a higher estimation. Eles se estimavam a si mesmos diante de Deus com alta consideração. And then the Lord told them, look, you are wretched and pitiful. Então o Senhor disse para eles: olhem, vocês são pobres e miseráveis. In fact, I'm about to teach you. Na verdade, eu estou prestes a vomitar vocês. Why? Because what really is wealth? Por quê? Porque o que realmente é riqueza? He told them, not those bars of gold, Ele disse para eles: não são estas barras de ouro, but the dry faith. mas é a fé provada. Look at what he says in the book of 1 Peter, chapter 1, verse 7. Vejam o que ele diz no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. These have come so that the proven genuineness of your faith. Estas coisas vieram para provar se a tua fé é genuína Of greater worth than gold, which perishes, e mais preciosa do que o ouro que perece, even though refined by fire, this is the gold of this world, mesmo apurado por fogo. Ele está falando do ouro deste mundo. may result in praise, glory, Possa resultar em louvor, glória and honor when Christ Jesus comes, e honra quando Cristo Jesus vier, when he is revealed. quando ele for revelado. This is amplified. Let me summarize for you. Esta é a versão amplificada. Deixe-me resumir para vocês. He says Ele diz that genuine faith is the proven faith. que a verdadeira, a genuína fé é a fé provada, It is the tested faith. é a fé testada, It is the tried faith. é a fé experimentada, The faith that has been tried and passed through fire. é a fé que foi provada, que passou pelo fogo. He says that faith now is proven and tested. Ele diz: aquela fé agora é provada e testada. He says that faith now, Ele diz: aquela fé agora, proven and tested, provada e testada pelo fogo, is what is more valuable. That's the treasure. é muito mais valiosa. Este é o tesouro. Is more valuable than the gold of the Laodiceans of then. É mais preciosa do que o ouro dos laodicenses daquele tempo And the Laodiceans you see in the present day church. e dos laodicenses que você vê na igreja deste tempo presente. And then he was essentially telling them, Então, ele estava essencialmente dizendo para eles: look, you are blind. olha, vocês são cegos. You think you are using eye ointment Vocês pensam que estão usando colírio para os olhos, that was a well-developed part of your pharmaceutical industry, que é fabricado pelas suas muito desenvolvidas indústrias farmacêuticas. but you are blind. You cannot see. Mas vocês são cegos. Vocês não podem enxergar. What does he mean by that? O que é que o Senhor quer dizer com isso?
that they were lacking in the Holy Spirit. É que estava faltando para eles o Espírito Santo. Because only the Holy Spirit can give you a spiritual vision. Porque somente o Espírito Santo pode te dar visão espiritual. Can make your vision see the things of God. Pode fazer a tua visão ver as coisas de Deus. They thought they were seeing, and yet they were literally blind in the spiritual realm. Eles pensavam que enxergavam, mas eles eram literalmente cegos na dimensão espiritual. Hey, Ei, you think you can see, você acha que você pode ver? and yet you are blind. Entretanto, você é cego. So that is the processing that the Lord was bringing to the church in Laodicea. Então, este é o processamento que o Senhor estava trazendo para a igreja em Laodiceia. But you see now, that is the same processing that He is bringing to the present-day church. Mas você vê agora que este é o mesmo processamento que ele está trazendo para esta igreja deste tempo presente. He says, come on now, stop for a moment. Ele diz, vem aqui, pare por um momento. You need to start reevaluating, recalibrating your value system. Você precisa começar a reavaliar e recalibrar o seu sistema de valores. You need to understand Você precisa entender that as far as the glorious eternal kingdom of rapture, que quando se trata do glorioso e eterno reino do arrebatamento, the kingdom of glory, the kingdom of heaven, whose cares have been Lord for you, is concerned. quando se trata do reino da glória, do reino do céu, cuja escada foi baixada para você, That which you treasure as earthly wealth isto que você entesoura como riqueza terrena, amounts to nothing. não é nada. The true treasure O verdadeiro tesouro is the tested faith that can never be shaken. é a fé testada, que jamais poderá ser abalada. Look at how these two prophets have come to do this. Vejam como estes dois profetas vieram para fazer isto. Why is God preparing them for this? Por que é que Deus está preparando-os para isso? Why is the Lord preparing them in this way? Por que é que o Senhor está preparando-os desta forma? By testing their faith. Testando a fé deles. I finish with the last scripture, blessed people. Eu termino com a última escritura, povo abençoado. Isaiah chapter 66. Isaías capítulo 6, ele diz: In the year that King Uzziah died, no ano que morreu o rei Uzias, I saw the Lord high and lifted up, exalted, seated on a throne, and the train of his robe filled the temple. eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Above him were seraphim, each with 6 wings. Acima dele estavam serafins, e cada um deles tinha 6 asas. With 2 they covered their faces. Com 2 eles cobriam os seus rostos. With 2 they covered their feet. Com 2 eles cobriam os seus pés. And with 2 they were flying. E com 2 eles voavam. Isaiah 6 verse 3. Isaías 6, versículo 3. And they were calling unto one another, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. The whole earth is full of His glory. Toda a terra está cheia da sua glória. At the sound of their voices, the doorposts and thresholds shook. Ao som de suas vozes, as bases do limiar sacudiram. And the temple was filled with smoke. E o templo se encheu de fumaça. Woe to me, I cried, I am ruined. Então eu disse: ai de mim, estou perdido. For I am a man of unclean lips, and I live among the people of unclean lips. Eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros.
And my eyes have seen the King, the Lord Almighty. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Then one of the seraphim flew with a live coal in his hand, which he had taken with tongs to the altar. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. With the tongs he touched my tongue and said, Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: See, this has touched your lips. Your guilt is taken away, and your sin atoned from you. Eis que a brasa tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Then I heard the voice of the Lord say, Whom shall I send? And who will go for us? Então, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? And I say, Here am I, send me. E eu disse: Eis-me aqui, envia-me a mim. So look, why is Jesus preparing the church? Então veja, por que é que Jesus está preparando a igreja? Even in that conversation from Laodicea that I've imported, I've renditioned into this message here today. Até mesmo nesta mensagem de Laodiceia, que eu importei, que eu inseri nesta mensagem aqui hoje. Why is he preparing the church in earnest using the Holy Spirit? Por que é que ele está preparando a igreja com seriedade usando o Espírito Santo? And emphasizing the role of the advocate, the Holy Spirit. E enfatizando o papel do advogado, o Espírito Santo. Your defender, your counselor, your helper. O seu defensor, o seu conselheiro, o seu ajudador. Because as the church prepares to climb those stairs, Porque enquanto a igreja se prepara para subir aquela escada, when you climb those stairs, you are literally going to meet God the way Isaiah did. quando você subir aquela escada, você literalmente estará indo para encontrar Deus, como Isaías fez. I remember in 2004, all the way, when I hit the landscape, Eu me lembro que em 2004, em todo o tempo, quando eu entrei em cena, I kept saying that I have come before the Lord. eu sempre dizia: eu fui diante do Senhor. The Lord has called me before his throne. O Senhor me chamou diante do seu trono. And the Lord, in that calling on that day, E o Senhor, naquele chamado, naquele dia, the ark of the covenant, the cherubim of glory, a arca da aliança, os querubins da glória and the cloud of God came, and beyond that we cannot share. e a nuvem de Deus veio, e além daqui não podemos compartilhar. But the voice of the Lord spoke, and he said, Mas a voz do Senhor falou, e ele disse: From today on, your sin and your guilt has been taken away forever. Deste dia em diante, o teu pecado e a tua culpa foram removidos de ti para sempre. From 2004, I kept announcing that. Desde 2004 eu continuei anunciando isto. That now when I announce the Asian tsunami, I announce the Haiti earthquake, Que agora, quando eu anuncio o tsunami da Ásia, quando eu anuncio o terremoto no Haiti, the Mexico earthquake, the Chile earthquake, o terremoto no México, o terremoto no Chile, he says, you have no guilt. ele diz: em você não há culpa. Your sin and your guilt O seu pecado e a sua culpa, by voice before the throne of God, before God himself in the cloud. por vós, diante do trono de Deus, diante do próprio Deus na nuvem. He says, from today on, your sin and your guilt has been taken away forever. Ele disse: deste dia em diante, o teu pecado e a tua culpa foram removidos para sempre. By voice, he said the very words he said to Isaiah here today.
Por vós, ele me disse as mesmas palavras que ele disse para Isaías aqui hoje. He said, before he that speaks with you. Ele disse, diante deste que fala com vocês. When he that speaks with you, when he knelt down before the ark of the covenant at the throne position. Quando este que fala com vocês ajoelhou-se diante da arca da aliança na posição do trono, And the cloud was standing. e a nuvem estava de pé, That from today on, que deste dia em diante, you will never ever have any sin and any guilt in your life forever. você nunca jamais terá nenhum pecado e nenhuma culpa em sua vida para sempre. This is what he was telling Isaiah here. É isto o que ele estava dizendo para Isaías aqui. But you can see very clearly Mas você pode ver muito claramente that Christ the Messiah prepares the church today. Why? que Cristo, o Messias, prepara a igreja hoje. Por quê? Because she is essentially going to meet her God. Porque ela essencialmente está indo para encontrar-se com o seu Deus. The way they were walking to Bethel in a hurry, Da mesma forma como eles estavam indo para Betel apressadamente. now she's also hurrying to meet her God. Agora ela também está se apressando para encontrar-se com o seu Deus. But the Lord has sent the Spirit of God and these two prophets to tell the church, Mas o Senhor enviou o Espírito de Deus e estes dois profetas para dizer para a igreja: wait a moment, can we talk about preparation? espere um pouco. Podemos falar a respeito de preparação. Can we talk about the art of meeting God? Podemos falar do ato de encontrar Deus. Isaiah wails here and says, wow, my sins have been laid to bear. Isaías geme aqui e ele diz: uau, os meus pecados foram revelados. My sins have been exposition. Os meus pecados foram expostos, foram descobertos. When you come before the Lord, Quando você vem diante do Senhor, your sins are exposition. os seus pecados são expostos. That's why the tongue with the hot coal touches tongue. É por isso que Atenas com aquela brasa viva, toca a língua dele. Purification. Purificação. That's what Jesus came to do. Foi isto que Jesus veio para fazer. That when that day to appear before the throne of God appears, Que quando aquele dia de comparecer diante do trono do Senhor chegar, that day realizes, aquele dia se realizar, that day comes to completion, arrive, quando aquele dia se cumprir, chegar, that appointed time comes, quando aquele tempo determinado chegar, you may appear vocês possam aparecer as holy and righteous, como santos e justos, purified of the Holy Spirit, purificados pelo Espírito Santo, wearing the finest linen, bright and clean, vestindo o linho finíssimo, resplandecente e limpo, which is the righteousness of the church. que é a justiça da igreja. May the Lord bless you. Toda shalom. Que o Senhor os abençoe. Toda shalom. Toda rabah. Toda lachem. Baruch Hashem. May the Lord bless you, precious people. Que o Senhor os abençoe, povo precioso. The Messiah is coming. Prepare the way. O Messias está vindo. Prepare o caminho. Embrace the Holy Spirit. Abracem o Espírito Santo. He is your helper. Ele é o seu ajudador. Be born again. Seja nascido de novo. The Messiah is coming. O Messias está vindo. I've seen the glorious stairs lowered. Eu vi a gloriosa escada baixada. I've seen the church climb up and go to heaven. Eu vi a igreja subir e ir para o céu. Toda rabah. Toda lachem. Toda haverim. Baruch Hashem. Toda.